Bom, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Fernanda Paulino Dias, eu sou estudante do IF Sudeste em Minas Gerais, de Barbacena, e hoje eu vou falar um pouco sobre o naturalista Charles Darwin, que visitou o Brasil entre 1832 a 1836. Bom, primeiramente, quem foi Darwin? Bom, Darwin foi um naturalista britânico de 1809 a 1882. Ele é conhecido por muitos por ser o pai da teoria da evolução das espécies, e as suas observações foram feitas durante as suas viagens. Ele viajou por 5 anos no navio HMS Beagle, que foi o navio que trouxe ele para o Brasil, que fez com que ele conseguisse observar as coisas aqui do Brasil, e com isso ele ficou maravilhado pelo nosso país. Bom, a viagem de HMS Beagle aconteceu quando ele havia 22 anos de idade. Desde sempre, Darwin sempre foi uma pessoa muito curiosa, e essa oportunidade dele conseguir viajar com esse navio conseguiu abrir a mente dele sobre outros tipos de espécies, outros tipos de vida que existiam além do país dele. Então, tudo isso deixou ele muito maravilhado e muito feliz com as novas descobertas. O objetivo dessa viagem era mapear costas e coletar dados geológicos e biológicos. A experiência no Brasil foi a primeira parada importante na América do Sul. Bom, Darwin ele fez 2 visitas aqui no Brasil. A primeira foi na Bahia e a segunda foi no Rio de Janeiro. Ele ficou impressionado com a expedição, né? E isso marcou muito o Darwin, fazendo com que ele desenvolvesse a teoria da seleção natural, né? Bom, o Brasil, como eu havia dito, ele foi uma das primeiras paradas do Beagle na América do Sul. E a visita teve um grande impacto na vida de Darwin. Ele chegou a Salvador em 1832. E logo se encantou com a floresta tropical. Ele descreveu a Mata Atlântica como um paraíso natural, completamente diferente do que já havia visto na Europa. Ele ficou impressionado com a variedade de árvores, flores exóticas, pássaros coloridos, insetos, e ele coletou amostras e fez anotações e observou como os seres vivos estavam bem adaptados ao ambiente que viviam. Isso chamou sua atenção para a ideia que a natureza selecionava os indivíduos mais bem preparados para sobreviver. Algum tempo depois, Darwin também visitou o Rio de Janeiro, mas complementando essa viagem de Salvador, o Darwin ele ficou incrivelmente fascinado. Essas anotações que ele fez, na época não existia como gravar fotos, gravar vídeos, mas Darwin ele fazia desenhos para conseguir observar melhor os animais, os bichos. E na época ele ficou tão encantado que ele acabou dormindo em redes nas florestas tropicais. E um dos animais que ele mais se encantou foi os macacos, os tamanduás. Ele se encantou bastante, também os papagaios. Ele referia o Brasil como uma terra cheia de vida, né? Uma terra muito bonita, uma terra interessante. Então, esse marco marcou muito a vida de Darwin. Além da Bahia, ele também visitou o Rio de Janeiro em 1832. Ele também visitou o Rio de Janeiro, onde permaneceu por cerca de 3 meses.
Lá ele explorou áreas de floresta da Tijuca, que na época ainda não era urbanizada, além de visitar pântanos e montanhas. Mais uma vez, ele se impressionou com a biodiversidade e continuou coletando informações e fazendo desenhos e anotações em seu diário de bordo. Além da natureza, Darwin fez observações sociais e humanas durante sua estadia no Brasil. Ele ficou profundamente impressionado com a beleza da Tijuca e as áreas urbanizadas. Então, na Bahia, ele acabou observando a beleza natural do nosso país, e na Tijuca ele observou mais as belezas urbanizadas, né? Além de também ter explorado florestas, explorado pântanos, as montanhas, esses 3 meses foram muito importantes na vida de Darwin, né? Bom, essa observação do Darwin com o Brasil foi muito importante para ele, porque como eu havia dito, ele observou a diversidade de plantas, diversidade de insetos, e ele acabou comparando as espécies brasileiras com as das outras regiões. Bom, a Darwin ele é natural da Inglaterra e lá na Inglaterra não tem muita vegetação, é um ambiente mais frio, é um outro tipo de fauna, outro tipo de flora. Então, quando ele chegou no Brasil, ele acabou se assustando de uma maneira positiva com a variedade, a diversidade de coisas que tem no nosso Brasil mesmo. E com isso ele acabou fazendo várias anotações, ele tinha um diário de bordo, né? Foi nesse diário de bordo que acabou ajudando ele a realizar a criação dos seus livros. E, como eu havia dito, as observações dele contribuiu bastante para o seu raciocínio sobre a adaptação da revolução. Bom, como eu já disse, a importância da visita ao Brasil, a natureza brasileira inspirou e encantou Darwin com a sua riqueza, com os seus detalhes, seus pássaros, seus papagaios, as araras, os insetos também. Tudo isso foi uma grande novidade para Darwin. Posteriormente, assim que ele chegou, né, com as suas anotações, os seus conhecimentos, ele publicou o seu livro A Origem das Espécies, que diz sobre, tecnicamente, todas as espécies, as origens, as cores, a fauna, a flora. Então, tudo isso foi incrivelmente importante para Darwin conseguir conscientizar esse raciocínio, para conseguir manter isso por causa do Brasil. Bom, além de observar as espécies, as florestas brasileiras também teve grande influência sobre a teoria da revolução, da evolução. Darwin observou que as florestas brasileiras havia grande variação de espécies. Os organismos eram bem adaptados ao seu ambiente, e o ambiente influenciava a sobrevivência e reprodução das espécies. Então, apesar de estar na mesma floresta, existiam várias espécies diferentes que tinham organismos diferentes, mas mesmo assim isso não impedia elas de conseguir ter uma vida normal, conseguir viver bem, conseguir se reproduzirem. Então, isso foi muito importante para os estudos de Darwin. Isso foi essencial para o conceito de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos ao ambiente sobrevivem e transmitem suas características às próximas gerações. Então, como eu já havia dito, isso foi muito importante para a cabeça de Darwin, para ele
Foi só assim que ele conseguiu observar corretamente, dele conseguir fazer as anotações dele para conseguir criar o seu livro da evolução das espécies. Bom, além da natureza, Darwin também fez observações sociais e humanas durante a sua estadia no Brasil. Ele ficou profundamente incomodado com a escravidão, que era legal no país naquela época. Em seus relatos, descreveu cenas de violência contra pessoas escravizadas e criticou duramente o sistema escravista. Essa experiência marcou negativamente sua passagem pelo Brasil, tanto que ele escreveu que, por causa da escravidão, não gostaria de voltar ao país, apesar de ter achado a natureza maravilhosa. Então, infelizmente, quando Darwin chegou ao Brasil, a escravidão ainda era legal. E como muitos já conhecem, a escravidão no Brasil foi um período muito tóxico, um período muito pesado, muito triste no nosso país. Porque a gente lidamos com violência sexual, lidamos com estrupos, assédios, lidamos com assassinatos, agressão física, agressão psicológica. Então, tudo isso ocorreu nessa época que Darwin veio visitar o Brasil. Então, apesar do Brasil ter sido um lugar maravilhoso para se estudar, um lugar que tem a flora, a fauna, os animais perfeitos, tudo isso em decorrer da beleza natural do Brasil, também tivemos esse lado negativo para Darwin, que apesar da natureza estar ótima, ele preferiu não voltar ao Brasil, talvez por um longo período ou para sempre, apenas pelo fato da escravidão, né? Isso marcou ele, deixou ele completamente indignado. Ele considerava a escravidão um retrocesso moral e social. Infelizmente, a escravidão permaneceu por muitos anos no Brasil, né? E isso impediu tanto os brasileiros, tanto os indígenas, tanto os escravos a conseguirem ter uma visão positiva do nosso próprio país. Os escravos eles eram escravizados dentro do Brasil e mesmo que alguns não fossem daquele país, existiam muitos escravos que eram brasileiros, que eles não conseguiam ver a beleza do país, eles não eram felizes o suficiente, não conseguiam estar satisfeitos no nosso país por conta da escravidão. Então, isso foi um tópico também que chocou bastante o Darwin, que apesar do nosso país ser muito belo, ter muitos recursos, ter muita flora, ter muita fauna, ter ser realmente um país tropical, ele não era receptivo com os próprios moradores do país, né? Como conhecemos a história, a gente já sabe que a escravidão ela permaneceu por muitos anos aqui no nosso país. E como eu já havia dito, infelizmente, isso foi uma das coisas que mais prejudicou a volta de Darwin ao nosso país. Bom, todas essas experiências foram fundamentais para o amadurecimento das ideias de Darwin sobre a revolução das espécies. Ao observar como os seres vivos se adaptavam ao ambiente tão diverso como as florestas tropicais brasileiras, ele começou a formular a noção de que as espécies mudam com o tempo e que essas mudanças não são aleatórias, né? Os mais adaptados sobrevivem e passam suas características para os descendentes. Anos depois, em 1859, ele publicou o livro A Origem das Espécies.
Então, como eu já havia dito anteriormente, apesar do Brasil, naquela época, estar sendo um país vivendo por uma crise, vivendo pela época da escravidão, a gente ainda conseguiu encantar os olhos do Darwin, que além da beleza, além das experiências, além do amadurecimento, ele conseguiu registrar todas as anotações, todas as coisas que mais chamavam a atenção dele, tanto em questão positiva, tanto na questão negativa. Darwin, apesar de jovem, ele era uma pessoa muito curiosa. Então, tudo que ele conseguia prestar atenção, sempre que havia uma oportunidade dele conseguir ir até algum lugar, visitar alguém, ir em tal floresta, visitar os indígenas, tudo isso foi uma questão de amadurecimento para o Darwin. Tudo isso foi conhecimento que ele ingeriu para si mesmo. E por causa deste conhecimento, como eu já havia dito, ele conseguiu publicar depois o seu livro da Origem das Espécies, que ele apresentou oficialmente a teoria da evolução por seleção natural, revolucionando a biologia e a ciência em geral. Ou seja, a visita do Darwin ao Brasil teve um papel muito importante na linhagem científica. Como eu já havia dito, sobre as anotações e registros, durante a viagem, Darwin manteve um diário científico detalhado. Ele anotava comportamentos de animais, estruturas de plantas, relações entre seres vivos, condições climáticas. Então, tudo que chamava a atenção de Darwin, ele anotava. Essas anotações que serviram de base para suas ideias sobre a revolução, né? Então, o que ele viu por aqui foi a biodiversidade, o ecossistema tropical, os comportamentos dos animais, apesar de ter vários tipos de animais diferentes. Cada animal vivia num tipo de ecossistema diferente e esse ecossistema existia aqui no Brasil. Então, ele conseguiu observar essa diferença entre os animais, entre as flores, entre as frutas. Então, tudo isso foi uma carga muito positiva e muito discursiva para ele conseguir criar ideias suficientes para conseguir criar o seu livro e conseguir ter uma ideia mais abrangente sobre a teoria da evolução. Então, mesmo que o nosso Brasil, na época, teve uma relação um pouco negativa sobre a questão de escravidão, isso não abateu Darwin de conseguir cumprir com o seu objetivo, que era fazer com que ele tivesse ideias o suficiente para criar o seu famoso livro da evolução das espécies. Tudo isso contribui diretamente para a construção da teoria que mudaria a nossa forma, né, de entender a vida aqui na Terra, não é mesmo? Obras e legado. Como eu já havia dito, né, a experiência no Brasil aparece na obra de um naturalista a bordo de Big. Mais tarde, em 1859, ele publicou A Origem das Espécies, onde formalizou a teoria evolutiva. Darwin se tornou uma das figuras mais importantes da história da ciência. A sua visita ao Brasil foi decisiva na construção da sua visão científica sobre a vida. Então, como eu já havia dito, mesmo criticando o contexto social do país na época, o Darwin ele reconheceu que o Brasil tinha uma das mais ricas e mais lindas naturezas e mais fascinantes do mundo, né?
Seus relatos mostram o quanto a biodiversidade brasileira foi essencial para o avanço da ciência, servindo como um verdadeiro laboratório natural para a história da evolução das espécies. Então a gente tem aqui a conclusão, né, que a visita ao Brasil foi um marco na vida científica de Darwin. As suas observações feitas aqui foram fundamentais para a teoria da evolução. O Brasil representou para ele um laboratório vivo da natureza. A sua passagem por nossas florestas mostra o valor da biodiversidade brasileira na história da ciência. Então é isto, né? Como eu já havia dito, Darwin foi uma pessoa que revolucionou bastante a ciência. Ele encontrou, né? Ele foi o pai da evolução e o Brasil foi muito fundamental para ele nesta época. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham entendido.